Capagite, né? E aí a gente está aqui, com certeza, com alunos de serviço social, com outras pessoas que vão estar interagindo, né? Agora ou depois. Mas eu quero, assim, aproveitar a sua presença. Eu conheci Neuza. Eu acho que esse é o nosso terceiro encontro, né? Sim, acho que sim. Aqui Também gostei muito da senhora, pronto. nessas parcerias que a gente vai fazendo, né? No intuito sempre de trazer para as nossas alunas uma educação mais contextualizada e com a voz das mulheres, né? Essa voz que é tão importante, essa voz feminina, essa voz que é uma voz de liderança. Então hoje a gente vai estar aqui conhecendo um pouquinho mais de Neuza. Ela vai explicar pra gente por que chama Neuza. E aí, para começar, né, a gente vai fazer aqui algumas perguntas. Quem é Neuza? Eu queria que você falasse um pouquinho de sua história. É de menina a mulher? Bom, de menina, né, os meus pais, como a história de muitos que vão ouvir a história se identifica, eles se separaram, eu ainda era uma criança. Aí, nessa separação, acabou que minha mãe, ela perdeu a casa num desmoronamento, né? Muita gente nem sabe dessa história, que eu não conto muito, mas estávamos nós 6 dentro de casa e um dos meus irmãos avisou que a casa ia desmoronar e a gente saiu rapidamente para a casa dos meus avós e a casa realmente desmoronou. Que bairro era no Bom Joá, onde eu nasci, né? Eu nasci dentro de casa. Então, o que foi que aconteceu? Minha mãe não tinha como manter os 6 já separada, desempregada, a história de um monte de mulheres. E meus avós já tinham também várias pessoas dentro de casa, não tinha como comportar todo mundo. Hoje, com 45 anos, eu sei contar a história com bem reflexão, porque eu pergunto para o meu pai, pergunto para minha mãe, vão os dois fazer 80 anos, mas eu quis resgatar a minha história. Eles já são vivos? São vivos e eu gosto de contar porque eu pergunto a eles um pouquinho de cada um, e aí eu vou sabendo contar e vou escrevendo. Então, daí em diante, eu era enviada para alguns lugares, para casa de tios, para casa. E assim foi a minha fase de criança até adolescência, depois que eu me casei. E aí, como o casamento não deu certo, mais uma mulher que às vezes o casamento quando não dá certo, sem estrutura, tanto psicológica como financeira, emocional, a gente acaba ficando com dificuldades para criar os filhos e às vezes fica no estado de vulnerabilidade, passando fome, às vezes a rejeição da sociedade quando você determina que não vai manter mais um relacionamento que não está dando mais certo. E aí teve esses trâmites todos. Você estudou essa família que você relata? São os irmãos do mesmo pai e da mesma mãe? Sim, meus 6 irmãos. E aí você era a menina mais velha, mais nova? Eu sou do meio. A meia. Tem 3 que são de caçula. Os 3 com a mesma idade. Aí depois vem eu. E aí depois vem você tem quantos anos, Neuza? 45 agora. Uau! 45. Toda linda. Não, amo contar a minha história. Então, assim, nessa infância, fala um pouquinho mais assim, vocês conseguiram seguir a escolarização? De que vocês brincavam? Como é que era a relação Eu entrei na escola bem tarde, porque quando eu ia para um lugar e ia para o outro, às vezes tinha aquela coisa, né, de achar matrícula, às vezes eu era muito agitada, sou até hoje, faço terapia por isso, então às vezes eu dava trabalho para quem tomava conta de mim, eu gostava de ir para a rua, eu gostava de tomar cerveja, ficava nas festas. Tomava cerveja cedo, com menor de idade? Ainda com 13 anos eu já passava noites na rua, 11 anos. É história que muita gente aqui que vai ouvir sabe. Às vezes não vai contar, mas sabe que é história que acontece toda hora. Naquele momento você percebeu outras meninas também com esse minhas consumo amigas precoce de álcool. E com essa histórico, vários. O que as meninas gostavam de fazer? Bom, eu posso falar por mim, brincar, eu mesmo, tanto que hoje eu tenho um canal, chama Neuza, aí eu vou contar por que chama Neuza. Lá no meu canal eu canto, eu danço, eu brinco, eu rio. Ela é a criatura mais dinâmica e de maior vitalidade que a gente conhece que por aqui. vocês têm me abraçado. Ela é uma mulher muito criativa, com muita energia, muito inteligente, um pensamento extremamente desenvolto. Então, assim, certamente você foi uma menina que brincou, né? Vocês brincavam mesmo quando não deixavam brincar, eu fugia, porque tinha casa que às vezes eu tinha que tomar conta da criança. Eu era criança, ou estava numa fase que eu queria brincar ainda, e eu tinha que tomar conta, e às vezes o que acontecia?
Eu também ia brincar, às Então, vezes. de alguma forma, o que Neuza relata aqui pra gente é o trabalho infantil, né? Também. É um trabalho infantil, um trabalho doméstico que muitas vezes, no bojo das próprias famílias, a menina ela é colocada para ajudar a criar os filhos de outras pessoas que muitas vezes não até de favor, né? Eu hoje, com 45 anos, eu sei que a minha mãe não tinha estrutura psicológica, emocional, financeira para cuidar de 6 crianças. E eram tudo escadinhas. Então, hoje eu tenho 2 filhos, eu faço terapia, eu busco psiquiatra, assistente social, todo tipo de orientação para que não se repita com os meus filhos. Sim. E que eles dois possam. Então, de alguma forma, essa questão de você ter trabalhado, né, domesticamente, também tirou você um pouquinho da escola, né? Um pouquinho não, eu fui pra escola eu tinha vergonha, eu ia na quarta série, lembra? Que às vezes eu escondia o livro, vocês não sabem, o pessoal que vai ver essas entrevistas aí, meu Deus, tô contando coisa que ninguém sabe. Eu colocava o livro no escudo para não me identificar qual era a escola, porque era a escola, às vezes era primário, eu já grande. Isso aí a gente vai chamar na política da educação, tem um nome técnico que é chamado de distorção seriedade, né? É quando assim as crianças e adolescentes eles retardam o processo do chamado ciclo normal de escolarização, justamente porque estão submetidas a essas limitações, a essas privações, a esses riscos de vulnerabilidade social. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um risco da evasão escolar, que é o que você está trazendo aqui para mim, né? Eu vou estar submetida a mais fatores de vulnerabilidade. Por exemplo, a educação e o trabalho. Se eu retardo a minha escolarização, eu também retardo as possibilidades de uma melhor inserção no mundo do trabalho, de uma maior educação permanente, continuada, né? Então, assim, isso a gente vai verificando lá das infâncias. E assim como tem a sua história, certamente tem a história de todos. Eu sei que um monte de gente que vai ouvir vai se identificar, porque às vezes o problema é que a gente não fala. Isso. As terapias me ensinou a falar. Sim. Aí depois eu vou contar, porque chama Deus, eu já posso falar não. Não, ainda não, peraí, você vai fazer um salto quântico. Pronto. Mas então assim, por que eu estou indo nas infâncias, né? Quando a gente olha os territórios, a gente vai olhar os territórios que são territórios de brincar, os territórios educacionais, o quanto que as juventudes, as infâncias, principalmente depois desse momento de pandemia, depois do golpe de 2016, o quanto que as pessoas estão se desescolarizando. E aí isso vai gerar um processo de risco social lá na frente que é maior ainda do que o que a gente já vive, né? E aí você cresceu, você lembra com quantos anos você foi alfabetizada? Gente, é pra falar mesmo? Sim. Eu já tinha mais de 9 anos. Não, eu não tenho vergonha de falar disso. Sim, porque você é um Quem me exemplo, conhece né? sabe que eu não vou vir em lugar nenhum público para contar uma mentira. Você quer O objetivo aqui é que através da sua história então, a gente possa inspirar outras pessoas. Eu já tinha mais de 9 anos, sim, porque eu tinha essa dificuldade. Até hoje, eu tenho escrita, tem coisas que eu tenho. Sim. Eu sou formada hoje, terminei o ensino todo, sim, com muita dificuldade. Porque eu engravidei, fui procurar primeiro responsabilidade. Você engravidou com quantos anos a primeira vez? Ia fazer 21. Sim. E um casamento também que, assim, eu disse pra você, né, que eu era danada. Então, um relacionamento que engravidei logo, e aí tem que ter estrutura. Para você ter filho, você tem que ter o dinheiro para manter a educação, o emocional, tudo junto. E, normalmente, a gente se desestrutura toda. Então, eu sei que muita coisa, eu também sou responsável e eu quis correr atrás disso, né? Colocar no lugar as coisas que eu vi que se eu consigo, eu vou. Pronto. E se eu ficar dependendo de quem vai fazer por mim, não vai acontecer. Então, se eu ficar dependendo de quem vai fazer por mim, aí você traz um tema que é importante, que é um dos objetivos fundamentais do Sistema Único da Assistência Social, que é a construção dessa autonomia das famílias, né? Sim, como a gente já trabalhou aqui em algumas rodas, né? Outro dia eu fiz uma roda aqui com você e disse, gente, aí o CRAS acabou. O que a gente vai fazer, né? Então, assim, o CRAS, a assistência social, ela tem que ser uma política temporária. Porque o que se pretende, na verdade, é que as famílias atinjam, através de uma formação profissional contínua, através da escolarização sua, dos filhos, desse sistema de transferência de renda, que se construa
gradativamente uma possibilidade de construção da autonomia, pela qualificação como cidadã, como profissional, né? E a gente vai ter vários programas socioassistenciais que vão trabalhar em cima desses objetivos. Aí você se desenvolveu como mulher, jovem, adulta, você trabalhou em que atividades assim? Sou babá, empregada doméstica, cozinheira, é o que eu amo. Sempre em trabalhos domésticos. Porque desde bem criança eu fui ensinada. Onde eu ia, eu tenho isso aqui. A pessoa dizia, faz assim, 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 eu vou lá, pesquiso, vou lá, estudo. Igual meu psiquiatra, ele disse, Neuza, faz isso, faz aquilo. E aí eu vou lá, ele me dá um Você é curiosa. Vou pesquisar lendo mais, né? Porque se eu só fico ouvindo, se a pessoa estiver me enganando, sim, aí eu não vou saber. Você gosta de verificar? Sim, então hoje eu gosto de minha terapia na cozinha, na bacia de roupa, creia. O povo vai rir, mas é verdade. Eu gosto de lavar roupa. E tem pessoas que dizem, você não sai da cozinha. Às vezes eu gosto da cozinha, é uma terapia pra mim. Eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de organizar tudo. Só que tem que ir pra rua vender pra ter dinheiro. E aí, às vezes não dá tempo de ficar em casa, mas essa é a então, minha assim, profissão. você sempre teve atividades produtivas que foram domésticas, né? Uma coisa importante também da gente lembrar é que a regularização do trabalho doméstico foi um grande avanço nesse país, né? Porque o Brasil conta histórias domésticas do trabalho doméstico, de crianças que vieram do interior, muitas vezes numa fala enganosa das próprias famílias, daquele parente de segundo grau, terceiro grau, de quarto grau. Traga ele pra cá que eu vou botar pra estudar. E aí a criatura trabalhava o dia todo dentro de casa e aí de noite ia para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. E assim nasceu o Sindicato das Empregadas Domésticas. Isso é uma história boa da gente lembrar, que a regularização do trabalho doméstico é um grande avanço na era lulista nesse país. A gente tem que tirar o chapéu para isso, né? Quem são os empregados, os trabalhadores e trabalhadoras domésticas? É a menina que cuida da filha da dona da casa, é o jardineiro, é o cuidador, né? Então, assim, uma série de atividades laborais feitas dentro de casa. A cozinheira, quantas cozinheiras nós tivemos, quantas babás, quantos cuidadores e quantas mulheres negras, Nilza, fizeram parte desse repertório, né? E aí a gente tem essa regularização do trabalho doméstico aqui nesses anos 2000, é algo muito recente ainda, com sua carteira de trabalho assinada, com sua previdência social recolhida, para longe desse modelo, muitas vezes análogo escravo, que já foi feito muito aqui nesse país e que ainda é feito, né? Aí você amadurece como essa trabalhadora em formação. E aí o que levou você a buscar o CRAS da Pagipe? Qual foi sua motivação naquele momento? Como é que fala a vulnerabilidade? Sim. Pronto. Então, como eu falei, eu me casei cedo, né? Cedo porque eu estava despreparada emocionalmente, financeiramente, psicologicamente e o histórico também da família de muitos desvios psicológicos, porque às vezes a gente percebe, sabe, mas não vai buscar se tratar. Então, quando eu me separei, então eu fiquei numa situação vulnerável, porque eu pertencia a uma comunidade religiosa, prefiro não citar, quem me conhece sabe, muitos anos. Então eu fui desligada completamente e aí sim a família, muitas pessoas de lá de dentro que me ajudavam, só podiam me ajudar se eu permanecesse lá dentro. Chegou até me falar, você tem que retornar para poder você ter as coisas financeiras. E eu sempre acredito que Deus está em tudo e sabe tudo de nós, por isso chama Neuza, não é o chama só de chamar o nome, é uma chama que vem de dentro e que quem me conhece sabe disso aqui desde muito criança, por onde eu caminho eu sempre falo de Deus, mesmo que antes eu não entendia. É o fogo da vida, né? Então é um chama, é essa chama. Então eu comecei a não ter mais dinheiro para fazer nada, então até eu vendia Boticário, Natura, Michelin, mas eu tinha que ter pessoas me dando esses produtos e tal. E muitas pessoas eram ligadas a essa comunidade que eu pertencia e que eu vi que não tinha mais. E se eu estou incomodado com alguma coisa, se tem regras nos lugares, você que precisa buscar agora o seu caminho. E foi isso que eu fiz. Só que nessa caminhada a gente desenvolve muitos problemas por conta de não ter o dinheiro. Precisa comer todo dia, tem que pagar água, tem que pagar luz, comprar gás.
E aí eu estava naquela situação que os produtos que eu tinha eram muito pouco, não tinha como manter tudo. E aí eu sabia que tinha o CRAS porque eu fazia amizade aqui e ali, e a pessoa disse, procura o CRAS. Eu nunca menti. O que você ouviu falar sobre o CRAS? Que era uma porta de entrada para eu buscar o Bolsa Família, por exemplo. Eu tinha o Bolsa Família e o Bolsa Família eu pegava uma parte, comprava o produto, só que o CRAS é um ponto de partida. Ele te ajuda, eu participei de vários programas, várias oficinas, Valéria, as meninas todas aí que me conhecem, tanto que eu estou sempre por aqui. O pessoal diz, você trabalha aqui? Eu digo, trabalho, vendo produto. Há quanto tempo você procurou o CRAS pela primeira vez? Gente, tem muitos anos. Mais de 5 anos? Deve ter 7, 8 anos. Então, muitos anos. Aí hoje você não utiliza mais o serviço. Não, porque ela dá alta quando você tem autonomia de você buscar o seu dinheiro, e fazer curso, aí vamos falar desse percurso, né? Como a gente falou há pouco, a assistência social é um recurso que tem que ser provisório. Sim. A transferência de renda é um programa extremamente necessário quando a gente tem um território continental como o Brasil, com um nível de desigualdade social, de risco e vulnerabilidade social, de empobrecimento progressivo das famílias. Pelos estados de privação sofridas, a tendência da elevação de fatores de risco e vulnerabilidade é fato. Mas isso não deve durar para sempre, né? O que a gente espera é que nesse processo que é socioeducativo, nesse processo que também é socioeconômico, incentivador da condição de autonomia, as famílias possam de alguma forma atingir uma transformação na sua condição social. Aí você veio por conta do Bolsa Família, né? Fala um pouquinho assim, como foi a sua experiência com o Bolsa Família? O que a assistência social trouxe para você? Como é que foi esse percurso da aquisição do benefício? Primeiro tem toda uma regra. Ela foi na minha casa, ela viu que tudo que eu estava falando era aquilo mesmo. Então ela fez todas as perguntas, eu respondi tudo, todas as documentação, tudo que precisou, eu fui fazendo e ela foi me inserindo em outros programas. Você já morava aqui na Cidade Baixa, sim, em Massaranduba, né? Sim. Então aí vamos dar esse destaque, né? O benefício da assistência social ele não é dado. É preciso haver uma verificação, um perfil. A assistência social foi na minha casa. Aí a gente vai chamar visita domiciliar. Ela vai ao seu território, ela vai ao espaço onde você habita, ela vai conferir as suas condições habitacionais, as condições da localidade, as características do agrupamento familiar, né? Então aqui você está reiterando para a gente o quão é importante para que haja legitimidade na cessão do benefício essa visita domiciliar. Muitas pessoas perdem, eu conheço várias pessoas que não têm esse benefício, com crianças em estados vulneráveis dentro da comunidade, e que o CRAS é essa porta. Assim como aconteceu comigo, é isso que eu preciso, que expanda, que as pessoas vejam essa entrevista. Por isso que eu quis vir, isso é uma oportunidade que eu vou ter, que eu vejo pessoas dentro da minha comunidade, com crianças precisando comer, precisando de uma atividade. E aqui eu sei que oficinas, eu participei de várias oficinas. Aqui se montou uma brinquedoteca, né? Isso aqui tá lindo. Eu participei de muita coisa aqui. Né? Meus filhos vieram, Valéria orientou eles. Foi Valéria que fez a sua visita domiciliar? Valéria é minha mãe também, segundo, ela que eu tenho um montão. Sim. Mas ela... Como foi a chegada de Valéria na sua casa? Foi a primeira vez que você Não, viu? porque na verdade ela só fez a visita na minha casa depois de passar todos os processos de entrevista. Aqui dentro do CRAS, do né? meus filhos, A gente com chama todo da mundo. anamnese social, Isso, né? depois, quando ela foi lá, eu já estava segura, porque eu sabia o que, é que ela ia ver se o que eu estava falando era aquilo mesmo, né? E graças a Deus deu tudo certo. Ela me inseriu em outros programas, não só no Bolsa Família. Quais foram os outros programas? Teve várias atividades, tipo uma terapia, com advogado, para se eu precisasse de orientação, porque quando você Orientação sociojurídica, né? Porque a separação, tudo isso tem um processo todo, quem já se separou sabe. Então, ela me orientou com várias coisas, me inseriu em programas de atividades. Agora eu tinha cartãozinho, tá? Nunca pausei, ela ia preenchendo. Ela faz a sua evolução, né? Tudo preenchido. Aí só dá essa Nunca dica. faltou
faltei. Deus aí para os alunos e alunas, Nunca né? faltei nada. Que vão com certeza assistir a gente nesse momento, mas assim, é preciso que o serviço social faça essa evolução do acompanhamento, né? De trabalho social com as usuárias que chegam aqui, né? Então, assim, observar essa história, observar como se desenvolve a presença do benefício, que boa diferença ele vai fazer em cima do objetivo que é colocado, né? Boa tarde. Então, pensando assim, a boa diferença que, por exemplo, o Bolsa Família fez para você, o que trouxe de bom para sua casa? Deixa eu te contar. O que é que mudou para você? Deixa eu te falar. Então, ali já é um benefício que tem a data certa. E quem me conhece sabe que eu sou vendedora. Por onde eu presto, às vezes eu não estou nem com o produto na mão, mas já estou dizendo, vai querer ser o gel dental, vai querer ser o gel dental, vai querer ser o enxaguante, vai querer... E ali eu marco. E aí, de Valéria ver como eu fazia, ela tinha